Vamos hoje conhecer a diferença entre heresia, apostasia e cisma. Olá, salve Maria, sejam todos bem-vindos ao programa Nossa Igreja Católica. Eu sou Mário Boldrini e quero te convidar a conhecer melhor a nossa fé, muitas curiosidades e informações sobre a Igreja de Cristo. Já lembrando que se você não é inscrito aqui na TV Rosa Mística, se inscreva hoje mesmo e ative todas as notificações para ficar por dentro de tudo que ocorre aqui na Paróquia do Divino Espírito Santo e Nossa Senhora das Dores. Também temos o nosso WhatsApp, que é o 3651 3046, e também a nossa página no Facebook, facebook.com/Rosa Mística Pinhal. Tá joia? Muita gente tem me falado, né, sobre alguns termos, né, que rondam a doutrina católica, que rondam aí a teologia, e uma das coisas que a gente sempre tem que ter em conta são sobre as pessoas que estão longe da doutrina católica, não é? Não estamos falando dos ateus, não é? Os ateus são pessoas que não acreditam em Deus e, portanto, não têm religião. Também não estamos falando dos protestantes, não é? Que estão em outras religiões. Estamos falando de católicos mesmo, que por alguma desventura se afastam da doutrina, se afastam do Papa, se afastam da Igreja de Cristo, né? Então, nós temos três denominações dentro do campo católico para designar essas pessoas. As pessoas hereges, as pessoas apóstatas e as pessoas cismáticas, não é? Quanto que a gente já ouviu falar, por exemplo, do termo heresia, né? Chamar alguém de herege, seu herege. Isso é mais popularmente conhecido dentro do nosso contexto religioso, né? Mas poucas pessoas sabem o que de fato é uma pessoa herege. Então vamos lá. Uma pessoa herege é uma pessoa que não aceita ou não acredita em alguma verdade de fé que a Igreja nos dá, não é? Por exemplo, os dogmas, né? Nós temos aqui vários dogmas, dogmas sobre Jesus Cristo, dogmas sobre Nossa Senhora. Por exemplo, quando nós observamos o dogma sobre a Imaculada Conceição de Maria, não é? O Papa, ele promulgou esse dogma, né, que Nossa Senhora ela é virgem antes, durante e após o parto, e que ela também foi concebida sem pecado original. Então, quando isso é promulgado como um dogma, é uma verdade de fé que nós, como cristãos católicos, nós somos obrigados a acreditar, não é? Agora, por exemplo, se eu falo que não, Nossa Senhora ela não nasceu sem o pecado original, ela nasceu pecaminosa, nasceu como todos nós, pecadores, eu estou sendo herege, não é? Porque eu estou indo contra uma verdade que a Igreja, que a Mãe Igreja me fornece, não é? E eu, como cristão católico, sou obrigado a acreditar. Quando eu falo que Jesus Cristo não é Deus, Jesus Cristo não é Deus, ele foi uma pessoa, ele foi um grande profeta enviado por Deus para nos dar o sentido da vida, da humildade, etc. e tal, não é? Tem muito católico que fala isso, né? Tem muito católico aí, entre aspas, né, que fala que Jesus Cristo não é Deus, que foi um grande profeta, etc. e tal. Essa pessoa também está cometendo heresia, porque nós sabemos que Jesus Cristo, sim, Jesus Cristo, ele é Deus, não é? Então a pessoa herege é toda aquela pessoa que até é honesta na sua fé, mas que não aceita esta ou aquela verdade que a Igreja dá para nós e que nós devemos estudar, que nós devemos acreditar.
Temos as pessoas que são apóstatas, não é? Os apóstatas são aqueles mais ferrenhos, né? Os apóstatas são as pessoas que se afastaram completamente da doutrina católica por não aceitar de forma nenhuma aquilo que a igreja nos oferece, não é? Há pouco eu dizia sobre os protestantes, né? Quando nós falamos do protestantismo, falamos sobre as pessoas que já nasceram protestantes, não é? As pessoas que nasceram no berço protestante, dentro de uma religião evangélica, aí tudo bem. Agora, se eu me afasto, não é, da Igreja de Cristo, para ir para outra religião ou para fundar uma outra religião, aí eu estou sendo uma pessoa apóstata, não é? Por quê? Porque eu estou negando todas as verdades, tudo aquilo que é de doutrina católica, tudo aquilo que a igreja me ensina, tudo aquilo que eu aceitava como verdade de fé e hoje não aceito mais. Eu rejeito tudo aquilo, jogo tudo no lixo em detrimento de uma nova doutrina ou de uma nova verdade que eu estou querendo acreditar. Então essas pessoas são os apóstatas. E por fim nós temos as pessoas cismáticas, não é? Quando nós colocamos aí o termo cisma, nós colocamos aí as pessoas que se afastam do Santo Padre, não é? Isso como é comumente visto entre os clérigos, não é? Ultimamente a gente observou aí que a igreja lá na Alemanha estava para fazer aí um sínodo, não é? Que eles iam colocar, iam adicionar verdades de fé, que iam adicionar uma nova doutrina, novas verdades que eles iriam cumprir. Ou seja, esses cardeais alemães, eles estão incorrendo em um cisma, porque eles estão se afastando da autoridade da Igreja Católica, que é justamente o Santo Padre. Então, a pessoa cismática é aquela que tem a doutrina na mão, não é? Sabe, conhece a doutrina, mas se afasta do Santo Padre justamente para criar ali uma nova comunidadezinha ali, pequenininha, mas que difere da ideia do Santo Padre, não é? Daquilo que ele está para nós, daquilo que ele nos ensina, daquilo que ele nos prega. Então, para a gente resumir bem, não é? Os hereges, os apóstatas e os cismáticos, até que tem alguma semelhança entre si, não é? Todos eles estão se afastando da igreja de alguma forma, mas há sutis diferenças naquilo que diz respeito à forma como eles estão se afastando, né? Só para nós recordarmos, então, os hereges são aqueles que deixam de acreditar em alguma verdade da fé, negam aquilo ao seu bel prazer. Os apóstatas, né? Que palavrinha chata, né? Os apóstatas são aqueles que negam toda a verdade de fé, toda a doutrina católica, e os cismáticos são aqueles, então, que negam a autoridade do Papa, que negam a autoridade do Santo Padre, o Papa Francisco, no caso, né? Os cismáticos são assim mais ligados entre os clérigos, né? Leigos, difícil a gente ver algum cismático, né? Porque para que haja cisma é necessário que um clérigo se desligue daquilo que o Papa está ensinando, né? Então, os cismáticos comumente aí a gente encontra entre os clérigos. Rezemos por essas pessoas, né? E nós continuemos estudando a Palavra de Deus, continuemos estudando o Catecismo da Igreja Católica, justamente para quê? Para que nós não incorramos em bobagens, né? Aquilo que a gente escuta por aí, a gente acaba tornando como uma verdade, não é?
E quantos padres falam tantos absurdos nas suas homilias, falam tantos, escrevem, né, e a gente acaba tomando, né, aquelas palavras como verdadeiras. Por quê? Porque foi um padre que escreveu, porque foi um bispo que escreveu, porque foi um cardeal que escreveu. Só que a gente tem que levar em consideração o quê? Se essa pessoa está falando a sua opinião em si, ou se ela está falando em nome da igreja, né? Porque se ela está falando em nome da igreja, é só o Papa, não é? A única pessoa que escreve em nome da igreja, que ensina a doutrina, é o Papa. Quando nós falamos de outras pessoas, padres, bispos, leigos, né, vamos dizer assim, essas pessoas falam por si, por opinião própria. Não é? Então, tomemos muito cuidado com aquilo que nós escutamos, com aquilo que nós lemos, com aquilo que nós assistimos. Não é? E um caminho mais fácil para a gente poder se desvencilhar desses perigos, não é? É nós também estudarmos, sabermos quando um padre está falando borracha ou não, não é? Saber quando um padre está falando besteira ou não, para nós também não cairmos nos mesmos caminhos que esse padre está indo aí. Tá joia? Então, a você que nos acompanhou até aqui, nosso muito obrigado mais uma vez por estar sempre conosco aqui toda terça-feira, tá? E até semana que vem com mais um programa Nossa Igreja Católica. Até lá!